Turma, bom dia! Estamos aqui juntos novamente para mais uma aula de Sociologia. Hoje a temática são as formas de poder no cotidiano. Vamos refletir um pouco como é que a Sociologia ela pensa essas formas de poder. Primeira coisa, se nós formos pensar a partir do viés materialista, nós vamos compreender que existem dois espaços de poder onde essas relações de poder acontecem. A superestrutura e a infraestrutura. As duas estabelecem poder sobre as pessoas, mas a infraestrutura ela está nas relações mais interpessoais do cotidiano. A superestrutura ela vai além. São estruturas e poderes que muitas vezes nós não conseguimos observar. Nós não temos consciência no cotidiano. Ao pensar as relações de poder, eu quero que vocês tomem como exemplo a escola. A escola é um local de convívio onde existem relações de poderes. A relação de poder que existe entre o professor e o aluno, a relação de poder que existe entre o professor e a equipe pedagógica e a equipe gestora, a relação de poder que existe entre a Secretaria da Educação e a escola, tudo isso interfere no ensino. Então, ao falarmos de relação de poder, nós estamos falando de transformações da própria realidade social a partir do poder. Um rapazinho chamado Michel Foucault, autor dessa linda obra aqui, ó, que eu vou pegar para vocês, Microfísica do Poder. Neste livro, Michel Foucault vai falar sobre as relações de poder e como existe uma rede, como vai existir uma rede de poderes onde a opressão ela é compartilhada. É necessário que nós saibamos que a opressão ela existe independente do oprimido realizar e reproduzir ou não essa forma de opressão. O oprimido é o oprimido. Mesmo que ele reproduza em alguns momentos aquela forma de opressão que ele recebe, ele ainda continua sendo oprimido. Então, pensemos junto com Foucault, mas sem esquecer que as questões dessa rede de poder têm uma coisa bem maior sobre todas as relações de poder chamada capitalismo. E o capitalismo, ele leva as pessoas, condiciona as pessoas a muitas vezes reproduzirem essas opressões. Lembremos sempre daquela discussão que vai ser feita por Pierre Bourdieu, que reúne a sociologia clássica, transforma as noções de sociologia clássica para falar sobre o cotidiano contemporâneo, sobre as relações de poder no cotidiano contemporâneo e como vão existir conceitos como capital simbólico, capital religioso, a questão do hábitos, a questão do campo religioso, do campo político, aquelas noções bourdianas que a gente já discutiu em outros momentos. Mas é Bourdieu, junto com esses outros sociólogos do tempo presente, né, basicamente a partir de 50 anos atrás, que vai refletir sobre como o homem, como um ser humano, ele estabelece poder ao mesmo tempo em que ele é ordenado e em que ele sofre o poder. Nós vamos ter o poder político. O poder político ele está presente e está muitas vezes sobre as pessoas. As pessoas não têm alcance sobre o poder dos políticos, sobre o poder do governo, sobre o poder do Estado. Mas elas podem refletir e podem perceber que muitas vezes esse poder do Estado está ali presente nas suas relações pessoais do cotidiano. O poder do Estado, ele influencia diretamente quem as pessoas são e como elas se autodeclaram. A gente teve momentos, né, a pandemia está nos mostrando isso, que existem momentos em que as pessoas acreditam que elas são melhores do que as outras e externam isso de uma forma muito prática. O exemplo disso foi o que aconteceu há 2 semanas atrás, quando um fiscal, no Rio de Janeiro, foi autuar um restaurante e foi questionado, foi incomodado, foi xingado por um casal e o rapaz simplesmente disse: olha, eu estou fazendo meu trabalho e vocês estão errados. E a moça olha para ele e pergunta: quem você acha que é? Não chame ele de cidadão, porque ele é engenheiro civil. Percebam, um título transforma as pessoas e faz com que as pessoas acreditem que elas são melhores do que as outras. E tentem estabelecer o poder sobre o outro, tentem estabelecer a força simbólica, a força da palavra, a força imagética,
a força daquilo que ela representa, que ela acredita que ela representa para a sociedade, sobre os outros indivíduos. Então, existe cotidianamente o uso desse poder. Esse poder está presente no momento em que um pai ou uma mãe agride o filho incansavelmente, cotidianamente, acreditando que ele faz parte da sua propriedade. É o reflexo direto daquele pater famílias que acredita, olha, se eu sou dono dessa casa e você mora na minha casa, então você tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, você tem que pensar do jeito que eu penso, você tem que votar naquele candidato que eu mandar, você tem que simplesmente ir para a igreja nos domingos, do mesmo jeito que sua mãe, sua irmã, seu irmão, sua avó vão, porque somos assim e nunca vamos mudar. Olha aí a relação de poder. Olha aí como vocês são cotidianamente condicionados a praticarem determinados atos que muitas vezes vocês não têm vontade. Ou simplesmente quando vocês condicionam as pessoas a praticarem esses atos, mesmo a contra-vontade dessas pessoas. O poder está presente na estética, na relação de beleza. A partir do momento que você chega na sala de aula, você encontra seu amigo da escola e seu amigo da escola olha para você e diz, olha, eu acho que seu cabelo deveria ser liso. Você não deveria estar com esse cabelo encaracolado, deveria ser liso, deveria ser diferente. Ah, menino, por que você não passa um pó no rosto para ficar mais branco um pouquinho? E você acaba sendo influenciado por isso. Aí está a relação de poder. Quando o professor olha para você e diz que você está errado, mesmo você tendo certeza que está certo, aí está a relação de poder no cotidiano. E essa relação de poder no cotidiano, ela abrange outros espaços sociais. O ônibus é um exemplo claro disso. Você está presente no ônibus, você está no ônibus lotado com 90 pessoas, sem conseguir se mexer direito. E ao olhar pela janela, você vê uma só pessoa sentada no carro, no ar-condicionado, dirigindo tranquila. A desigualdade social, ela está demonstrada naquele momento, no contraste entre uma pessoa e outra, entre oportunidades de trabalho, entre oportunidades econômicas e aquela pessoa que não tem oportunidade de absolutamente nada. Está ali as relações de poder. As relações de poder estão no abuso moral que um chefe estabelece sobre o empregado. As relações de poder estão naquele pastor que simplesmente chega no púlpito, pastor, padre, líder religioso, que chega no púlpito e diz, olha, a igreja, ela está precisando de dinheiro para fazer uma reforma. Vocês podem ver que a gente precisa de dinheiro, a reforma do teto está caindo, nós precisamos desse dinheiro. E aí os fiéis dão dinheiro para a igreja, acreditando que estão encaminhando sua salvação, encaminhando o seu terreno no céu. Quando, na verdade, aquele dinheiro da reforma vai ser desviado para a família do líder religioso, para uma cúpula da igreja. E aquele fiel que acredita em Deus e tem fé em Deus e crê que Deus está com ele, graças à sua ajuda feita perante a igreja, ele foi ludibriado. Ele sofreu uma coisa chamada charlatanismo. Essas são as relações de poder do nosso cotidiano. E não é possível observar a sociedade sem perceber as discrepâncias entre os indivíduos, entre as diferenças que existem perante as pessoas. É a partir disso, é a partir dessa investigação sociológica, principalmente vocês, que convivem cotidianamente, diariamente, com dezenas, centenas de outras pessoas, é preciso que se observe as diferenças. É preciso que se observe também como as redes sociais, elas vão influenciar diretamente quem as pessoas são. As pessoas vão agir, as pessoas vão pensar, as pessoas vão consumir de uma forma diferente por conta das redes sociais. Elas vão servir aquela opinião pública que está externada por meio das redes sociais. E é a partir disso, a partir dessa reflexão, que nós vamos conseguir transformar o nosso cotidiano. Repensar essas relações de poder. Repensar quem é o indivíduo nessas escalas e nessa rede de poder tão evidenciada por Michel Foucault e tão discutida e tão colocada no centro das discussões por um rapaz chamado Karl Marx. É a partir de Marx que nós vamos conversar hoje à tarde, tentando compreender
como a alienação, a mais-valia, os conceitos de capital, o conceito de desigualdade, de estratificação, enfim, como tudo isso é signo de um sistema capitalista que dia após dia se reinventa e cria crises para que as pessoas fiquem subalternas nessas relações cotidianas e nessas relações maiores de poder. Ficamos por aqui, à tarde nós voltamos para conversar no Google Meet.